Naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, quando Tiago subiu ao púlpito da Congregação Evangélica da Graça e declarou com voz trêmula que o amor que sentia por um homem era verdadeiro e que não aguentava mais viver na mentira, o meu mundo inteiro desabou em silêncio. O homem em quem eu depositava a maior confiança, o meu irmão espiritual desde a adolescência, o líder de jovens que pregava a santidade todas as semanas, acabara de quebrar todos os princípios que nos uniam e expuseram o nosso segredo mais íntimo perante 200 almas chocadas. O ar na igreja pareceu ficar denso, como se o próprio Espírito Santo tivesse saído do lugar. Murmúrios começaram a espalhar-se como ondas em um lago agitado. A mãe de Tiago, sentada na primeira fila, levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. O pastor principal, o meu próprio pai, ficou paralisado atrás do altar, o rosto pálido como o mármore do chão. Eu, Lucas Mendes, 30 anos, designer gráfico que dedicava as minhas noites a ajudar na escola bíblica, senti as pernas fraquejarem. Tiago olhou diretamente para mim por um segundo, os olhos cheios de lágrimas e algo que parecia alívio misturado com medo, antes de continuar: irmãos, eu pequei contra o Senhor e contra vós. Mas o amor que tenho pelo Lucas não é uma escolha. É quem eu sou. O caos instalou-se. Alguém gritou blasfémia, outro começou a orar em voz alta pedindo misericórdia. Eu não conseguia mover-me. Memórias inundaram a minha mente como a chuva que batia nos vitrais. Tiago e eu tínhamos crescido juntos no bairro de Alfama, frequentando os mesmos cultos desde crianças. Ele era o carismático, o que tinha o dom da palavra, enquanto eu era o discreto, o que organizava tudo nos bastidores. Há 2 anos, durante um retiro espiritual nas serras do Alentejo, as nossas conversas profundas sobre luta interior tinham-se transformado em algo mais. Confidenciamos um ao outro as nossas atrações, o peso da culpa que carregávamos por sermos diferentes numa comunidade que via a homossexualidade como abominação. Não foi um ato impulsivo. Foi lento, feito de olhares, toques inocentes que se tornaram significativos, conversas até de madrugada em que nos sentíamos vistos pela primeira vez. Prometemos manter segredo, orar para que Deus mudasse os nossos corações. Mas o amor cresceu apesar das orações. E agora, numa única noite, Tiago decidira que a verdade era mais importante que a nossa segurança. Depois do culto transformado em tumulto, saí da igreja sem falar com ninguém. A chuva fria de Lisboa molhava o meu casaco enquanto eu caminhava pelas ruas empedradas em direção ao rio Tejo. O telefone vibrava sem parar, mensagens da minha irmã, do grupo de oração, chamadas perdidas do meu pai. Mas eu não atendia. Como é que Tiago pôde fazer isto sem me avisar? Ele sabia o que significava para a minha família. O meu pai era o pastor auxiliar, a minha mãe liderava o Ministério das Mulheres. Ser o filho gay do pastor seria o fim da reputação deles. Cheguei a casa, um pequeno apartamento em Santos, e deixei-me cair no sofá. As lágrimas vieram finalmente, quentes e amargas. Traição. Era isso que sentia. Tiago tinha sido a minha âncora, a pessoa que me ajudava a navegar o conflito entre a minha fé e os meus sentimentos. E agora, ele quebrara o pacto de silêncio que nos protegia. Por quê? Seria coragem ou egoísmo? Seria o peso demasiado grande para ele carregar sozinho? Eu entendia a luta, as noites em claro questionando se Deus me odiava, as orações desesperadas para ser normal. Mas revelá-lo assim, em público, sem preparação, era como atirar uma granada no meio da nossa vida. O dia seguinte foi um pesadelo. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca pela comunidade portuguesa evangélica. Grupos do WhatsApp explodiam com comentários. Alguns condenavam veementemente, citando Levítico e Romanos. Outros, mais jovens, questionavam em privado. A minha família convocou uma reunião de emergência em casa. O meu pai, com a voz grave, perguntou diretamente: é verdade, Lucas? Tu e o Tiago? Eu não consegui negar. A verdade saiu em soluços. A decepção nos olhos deles foi pior que qualquer sermão. A minha mãe chorou, dizendo que falhara como mãe. A minha irmã, mais nova, olhou para mim como se eu fosse um estranho. Enquanto isso, Tiago tentava contactar-me. Mensagens: Lucas, precisamos de falar. Foi a coisa certa. Deus chamou-me a ser autêntico. Autêntico. À custa de destruir tudo. Eu sentia raiva, confusão, e no fundo, um estranho sentido de libertação misturado com terror. Pela primeira vez, o segredo estava fora. Não havia mais esconderijo. Mas a que preço? Passei horas a andar pelo bairro alto, observando os casais que passeavam de mãos dadas sem medo, e perguntei-me como seria viver assim. A fé que me sustentara parecia agora uma prisão. O que restava de mim se tirasse as paredes? A noite caiu novamente e eu ainda não tinha resposta. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era o pastor principal, o meu pai. Vem ao escritório da igreja.
precisamos de orar por ti. A voz era firme, mas eu ouvi o tremor. Caminhei até à paróquia em Belém, o vento frio do Tejo cortando o casaco. A igreja estava vazia, apenas o cheiro a incenso e madeira velha. O meu pai esperava-me com a Bíblia aberta no Salmo 51. Confessa, arrepende-te, e o Senhor perdoará. Eu sentei-me, mas as palavras não saíam. Como confessar algo que não sentia como pecado? Tiago apareceu uma hora depois, olhos vermelhos. Lucas, eu não aguentava mais esconder. Cada culto era uma mentira. Tu sabes disso. A conversa foi dura. Ele falou de noites de choro, de sentir que Deus o rejeitava. Eu respondi com raiva, e eu? E a minha família? Tu escolheste por nós dois. Ele baixou a cabeça. Eu escolhi a verdade. Tu podes escolher também. Saímos da igreja em silêncio. A rua estava cheia de turistas, alheios ao nosso drama. Em casa, a minha mãe preparou o almoço como sempre, mas o silêncio era pesado. A minha irmã perguntou baixinho: tu és mesmo assim? Eu respondi com um aceno. Ela abraçou-me, mas os olhos mostravam confusão. O pai chegou à noite e falou longamente sobre o testemunho, sobre como a congregação olhava para nós. Pede perdão publicamente no próximo culto. Podemos salvar a tua reputação. Eu senti o peito apertar. Salvar a reputação. E a minha vida? Passei a semana seguinte a evitar todos. No trabalho, no estúdio de design perto do Cais do Sodré, fingia normalidade. Mas os colegas sussurravam. Um amigo de infância enviou mensagem: reza, irmão. Deus cura. Eu lia e apagava. A noite trazia sonhos com Tiago, não de paixão, mas de conversas antigas, de risos no retiro, de esperança que agora parecia partida. No sábado, decidi ir ao culto. A igreja estava cheia, olhares curiosos. Tiago não estava. O pastor pregou sobre a santidade do casamento, olhando para mim de vez em quando. Depois, pediram-me para orar. Eu levantei-me, voz trêmula: Senhor, ajuda-me a entender quem sou. Murmúrios de aprovação, mas eu sentia o peso. Saí cedo. No caminho para casa, parei no mirador de Santa Luzia, olhando a cidade iluminada. Pela primeira vez, questionei se a fé que me criara podia abraçar o homem que eu era. Os dias seguintes trouxeram isolamento. A congregação dividiu-se. Alguns enviavam mensagens de apoio tímido, outros evitavam-me na rua. A minha família pressionava para conselho pastoral. Fui a uma sessão com o pastor principal. Ele falou de tentação, de carne fraca. Eu ouvi, mas algo dentro de mim se rebelava. E se não for tentação? E se for amor? Ele abanou a cabeça: o amor de Deus é maior. Decidi tirar uns dias. Fui para Lisboa Centro, fiquei num hotel barato perto da Praça do Comércio. Caminhei pelo Chiado, observei casais do mesmo sexo de mãos dadas sem medo. Num café, conheci um rapaz chamado Rui, voluntário numa associação LGBT cristã. Conversámos horas. Ele contou a sua história, saiu da igreja, encontrou paz numa fé mais inclusiva. Não precisas abandonar Deus, só o medo. As palavras ficaram comigo. Regressei a casa e confrontei o meu pai. Eu não vou pedir perdão por amar. Ele ficou em silêncio, depois disse: então escolhe. A mãe chorou. A irmã tentou mediar. Eu saí para o terraço, olhando o Tejo. A pressão social era real, em Portugal, a lei protegia, mas a comunidade conservadora ainda julgava. Tiago ligou. Encontrámo-nos num jardim em Alfama. Ele estava mais magro, olhos cansados. Deixei o cargo. A congregação pediu. Senti culpa e raiva misturadas. Tu libertaste-te, mas arrastaste-me contigo. Ele sorriu triste: talvez precisasses ser arrastado. Falámos até de madrugada. O amor ainda existia, mas mudado. Não era mais segredo, era dor partilhada. A crise atingiu o pico quando a notícia chegou aos jornais locais: líder evangélico revela orientação sexual em culto. O meu nome apareceu. No trabalho, o chefe chamou-me: se precisares de apoio, mas os colegas olhavam diferente. Fui a uma reunião da associação que Rui mencionara. Lá, homens como eu partilhavam histórias de fé e amor. Senti-me menos sozinho. Confrontei Tiago novamente. Ele confessou: eu tinha medo de perder tudo sozinho. Quis que fosses comigo. A traição doeu, mas entendi o medo dele. Decidimos perdoar, não como amantes, mas como irmãos feridos. Ele mudou-se para o Porto, começou vida nova. Eu fiquei, enfrentando a família.
Uma noite, a mãe abraçou-me. Não entendo, mas és meu filho. Foi o primeiro passo. O pai demorou mais. Em Lisboa, comecei a frequentar um grupo de apoio. Conheci Carlos, professor de História, 32 anos, aberto sobre a sua fé inclusiva. Conversas viraram caminhadas no Parque das Nações. Com ele, não havia culpa. Aprendi que o amor podia coexistir com a espiritualidade, sem hipocrisia. A família aceitou aos poucos. O pai convidou-me para um culto pequeno em casa. Eu fui, mas orei à minha maneira. A sociedade portuguesa mudava, casamentos iguais eram lei, mas o coração das pessoas demorava. Confrontei preconceitos no dia-a-dia, olhares na rua, comentários velados. Mas cada vitória fortalecia-me. Meses depois, no mirador de São Pedro de Alcântara, Carlos e eu vimos o pôr do sol sobre o Tejo. Ele abraçou-me, e eu senti paz. A jornada fora dolorosa, traição, perda, questionamentos, mas trouxeram-me a mim mesmo. Tiago e eu mantínhamos contacto, amigos verdadeiros agora. A família ainda rezava, mas com amor. A congregação seguia, alguns mudados para sempre. Eu escolhi viver autêntico, fé renovada, amor livre. Achas que a verdadeira fé pode coexistir com o amor autêntico entre dois homens sem hipocrisia? Verdadeiro ou falso? Deixa a tua opinião nos comentários.